amados irmãos, continuem a encher, a locupletar, a transbordar, a vazar em nossas almas e que a presença doce e graciosa do Espírito abençoe os nossos corações, que nós vejamos hoje aqui aquele que disse que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. Que a presença do Senhor Jesus seja inconfundível e que o nome dele seja honrado sobre tudo e sobre todos. Agora que as crianças saíram, eu já vos convido para abrir a Santa Palavra de Deus, lá no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Hoje nós estamos terminando uma jornada preciosa para a glória e honra do nome de Jesus. Nós achamos que exporíamos o livro de Malaquias em 4 domingos, mas a palavra de Deus tem vida em si mesma. E à medida que nós fomos trabalhando o texto, o Senhor mesmo, pela velocidade do texto, foi nos parando, nos ensinando, e diz: vocês têm que ficar um pouquinho mais de tempo aqui. Eu tenho mais pão para vocês. E, então, para a glória de Deus, em 7 domingos, nós estamos terminando hoje a exposição de Malaquias. Por favor, coloque-se em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus. Malaquias, capítulo de número 4. Malaquias 4. Nós vamos ler este capítulo para a glória e honra do nosso Rei Jesus Cristo. Você vai ler comigo depois do versículo 5 e o 6. Eu começo no início, no 5 você entra comigo e nós terminamos juntos lendo o 6. Assim diz a palavra do Senhor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, todos os 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos humilhamos mais uma vez diante da tua santa e doce presença. Senhor, tu és soberano. Ó Deus, ó Pai, tu podes ordenar, mandar e fazer o que tu quiseres, mas tu nos tratas com amor, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque, mesmo sendo o soberano dos reis da terra, o Senhor derrama sobre nós a tua doçura inconfundível, incomparável. Obrigado porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Obrigado, Senhor, porque Ele é o soberano dos reis da terra. Mas obrigado porque Ele é o meigo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado pela sua doçura para conosco como seu povo. Senhor, por favor, dá-nos um coração sempre arrependido, para que vivamos, Senhor, deleitando-nos nessa doce presença em nossa vida. Tem misericórdia daqueles que não têm o Senhor. Deus, se há alguém aqui nessa noite que ainda não tem o Senhor, que ele seja achado pelo Senhor em nome de Jesus. Se há alguém aqui, ó Deus, que está caminhando rumo ao inferno, está vivendo debaixo da opressão do diabo, está, Deus, ó Pai, sendo enganado, Deus, por pecado, por demônios, por filosofias deste mundo, que o Senhor o liberte pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, exalta o nome do Senhor, glorifica o Filho, ó Senhor, e que a paz, a presença e a unção do Senhor se perceba no nosso meio. Nós queremos honrá-lo, nós te adoramos. Senhor, dá-nos momentos deliciosos em Tua presença, momentos de deleite. Perdoa os nossos pecados e que nada nos separe de Ti. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Queridos amigos e irmãos, desde que a fé cristã alcançou o Ocidente,
sem sombra de dúvidas, esse é o tempo que nós podemos dizer que é o tempo de maior apostasia na história da igreja, nesse tempo, no lado ocidental do mundo. É impressionante você perceber que a Europa, que um dia foi cristianizada e enviou missionários para o mundo inteiro, é um lugar de paganismo e um lugar que vem sendo conquistado pelo Islã. É impressionante você perceber que nos Estados Unidos da América, de onde muitas pessoas saíram para anunciar o Salvador, existe muita gente que odeia o nome do Senhor e se levanta contra a palavra de Deus. É muito triste nós percebermos já no nosso país algumas igrejas que foram úteis e foram bênçãos, já dominadas pelo liberalismo, pelo espírito deste tempo, querendo se adequar muito mais ao mundo do que ao Evangelho do Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, eu louvo a Deus, porque ainda que nós vivamos dias de apostasia, também, como nunca, amados irmãos, no Ocidente, nós temos visto pessoas comprometidas com o Senhor Jesus, nós temos visto a igreja do Senhor se voltando para Ele, nós temos visto o Senhor nos prostrando aos pés dEle, nós temos visto o Senhor levantar uma geração de gente fiel a Deus da igreja, que proclama a Cristo, que prega a palavra com fidelidade, que não quer se adequar ao mundo, que tem chamado os pecadores ao arrependimento, para que vivamos uma vida de fidelidade na presença do Senhor Jesus. E, irmãos, os dias de Malaquias são impressionantemente parecidos aos nossos. Deus tinha abençoado o povo. Deus abençoou o povo com eleição eterna. Deus abençoou o povo com a salvação do Egito. Deus mandou o povo para o exílio para discipliná-lo, mas Deus trouxe o povo. Deus mandou Zorobabel edificar o templo. Deus mandou Esdras restaurar a vida espiritual do povo. Deus mandou Neemias reedificar a muralha e governar a cidade. Mas os filhos de Israel, mesmo indo ao culto e mesmo indo à igreja, têm um coração rebelde contra o Senhor. E por isso Deus manda Malaquias com profecias incisivas, duras e confrontacionais, mas que demonstram um Deus que ama imensamente o seu povo, porque o livro começa declarando: eu vos tenho amado. E, amados irmãos, para nos mostrar esse amor, no último capítulo do livro, o Senhor nos apresenta promessas do tempo final. Promessas do tempo final. Haverá um dia, amados irmãos, em que a história nesse mundo será consumada e Cristo virá em glória. E o Senhor tem promessas para esse tempo. Então, nessa noite, em nome de Jesus, escancare bem as janelas da mente e deixe bem abertos os portões do coração, porque o Senhor quer oferecer a você hoje as promessas do tempo final. E a primeira promessa que o texto nos diz, amados amigos e irmãos, é a justiça. A primeira promessa do tempo final é uma promessa de justiça. Versículo de número 1. Preste muita atenção, assim diz a palavra do Senhor. Pois eis que vem o dia. Leiam comigo. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará raiz nem ramo. Irmãos, muito forte o nosso texto. O texto está dizendo que está chegando um dia em que o Senhor está preparando, amados amigos, uma grande fornalha. Ele arde como fornalha. E naquela fornalha, irmãos, que o Senhor está preparando, vão ser jogados todos os soberbos, aqueles que não se dobraram diante do Senhor, aqueles que não adoraram o Senhor, aqueles que não se humilharam na sua presença. Isso envolve, queridos, os falsos crentes e envolve também aqueles que nunca se submeteram ao Senhor Jesus. O texto diz que vão ser lançados nessa fornalha, queridos amigos e irmãos, os soberbos e os que cometem perversidade, e eles serão queimados, trucidados, dilacerados, de maneira, amados irmãos, que não vai ficar nem raiz nem ramo. Amados irmãos, há um dia da ira de Deus. Há um dia da ira do Cordeiro. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Todo aquele que nele creu vai ser perdoado, porque ele recebeu a ira no lugar deste pecador na cruz. Mas todo aquele que não fez caso dele, todo aquele que desonrou o seu nome, todo aquele que se manteve soberbo diante de sua presença, todo aquele que viveu uma vida invada e dominada de perversidade, perecerá na fornalha de fogo eterno que o Senhor está preparando
No primeiro texto que o presbítero Carlos leu nessa noite, a palavra diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21:8. Que dia terrível, irmãos, será o dia da ira do Senhor. Jesus, o maior dos pregadores, fala muito bem sobre isso, quando nos conta a história de que havia um homem rico que se vestia com grande esplendidez e todos os dias caminhava de um banquete ao outro, se deleitando em sua glória, em seu poder e em suas riquezas. E à porta daquele homem está um mendigo chamado Lázaro, que não tem nada que comer, e os cães vêm lamber-lhe as chagas, porque ele está ferido e desejava comer a comida que os próprios cães comem. Ambos morrem. A Bíblia diz que Lázaro, mendigo, porque creu no Senhor, é levado para o seio de Abraão. E lá está Abraão, que simboliza nosso Deus e Pai. Mas aquele homem rico, que não tem nome, porque colocou a riqueza no lugar de Deus, e portanto se coisificou por causa da sua riqueza, amou a riqueza, foi lançado no inferno. E a Bíblia diz que naquele dia, eu não sei porque aconteceu assim na história de Jesus, mas aquele homem está lá no inferno, no tormento em grande chama, e olha para o céu e vê Abraão, que simboliza Deus Pai. Abraão é pai exaltado, certo? E Abraão no seu, e Lázaro no seu seio. E ele está sendo atormentado e ele grita lá do inferno: Pai Abraão, manda Lázaro, agora ele sabe o nome do mendigo, que molhe o seu dedo com água, na ponta de água, e coloque na minha boca, porque estou atormentado nessa chama. E o Senhor Deus, na pessoa de Abraão, lhe responde: meu filho, eis que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro agora recebe os deles. Mas tem outra coisa: há um grande abismo entre nós e vós, de maneira que ninguém que está aí pode vir para cá, e ninguém que está aqui pode passar para aí. Ninguém vai do céu para o inferno, nem do inferno para o céu. As coisas são resolvidas aqui. É isso que Jesus está ensinando. Então ele diz o seguinte: então, pai Abraão, manda que Lázaro volte dos mortos à minha casa paterna. Eu tenho 5 irmãos, para que ele pregue para eles, para que eles não venham para esse lugar terrível. A doutrina da reencarnação surgiu no inferno, viu? Jesus está ensinando para você. Então, amados amigos e irmãos, o Senhor diz a eles têm Moisés e os profetas, a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Ele não precisa voltar, mas ele insiste: não, pai Abraão, se o Senhor mandar Lázaro, eles vão se converter. E então o Senhor diz a ele: se eles não se convertem, ouvindo Moisés e os profetas, nem se alguém ressuscitar dos mortos, eles ouvirão. Amados amigos e irmãos, o inferno é uma terrível realidade. E nós não queremos passar nem na porta. Mas todo aquele que desprezar o Filho de Deus, todo aquele que é pecador como eu e você, que zombar do nome do Senhor, que rejeitá-lo, a Bíblia diz que esse arderá no fogo do inferno. Um dos sermões mais famosos da história da humanidade foi pregado por Jonathan Edwards, na cidade de Enfield, em Connecticut, na época do grande avivamento. E Edwards prega sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele vai pintando um quadro em seu sermão e diz: pecadores, vós não sois lançados imediatamente no inferno neste momento, porque a mão de meu Pai Celestial vos sustenta. Se meu Pai tirar a sua mão, vós sereis arrebatados exatamente nesse momento para o fogo do inferno. Eis que vós estáis caminhando sobre uma linha muito tênue e muito fina, e nem vos apercebeis. Se não vos arrependerdes e vos voltardes para Cristo Jesus, a linha se romperá e vocês serão ameaçados e sofrerão eternamente no fogo do inferno. E Edwards não prega o sermão por maldade, irmãos. Como seus acusadores dizem, ele prega por amor, porque ele não quer que aquele rebanho seja lançado no forno da ira do Senhor. Irmãos, está chegando o dia da ira do Senhor. Nós somos salvos pela graça, não é pelas obras. Mas Jesus diz que nós conhecemos as árvores pelos frutos que dão. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, que tipo de fruto você tem dado? O Senhor Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lá em Mateus 7, no final daquela mensagem maravilhosa, ele diz que no último dia alguns lhe dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, ou seja, não pregamos em nome de Jesus. Em teu nome nós não expelimos demônios.
Em teu nome nós não fizemos muitos milagres. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós os que praticais iniquidade. Eu estava ensinando para os meninos lá em casa. No inferno estarão muitos pregadores, muitos exorcistas e muitas pessoas que Deus usou para curar outras, porque eles não colocaram a sua esperança em Jesus. E por não colocarem a sua esperança em Jesus, viveram uma vida de iniquidade, de desrespeito, de soberba e de perversidade na presença do Senhor. Se você tombar hoje, querido amigo, para onde você vai? Olhando para os seus frutos, para a sua vida, você tem Cristo em seu coração? As ameaças da Bíblia são muito sérias e nós não deveríamos jamais zombar delas. Que nessa noite você considere a sua vida. Se você anda longe de Jesus, que você se arrependa dos seus pecados, que você creia que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que você creia que Ele pagou todos os teus pecados na cruz, que você confie somente nele, para que no dia em que soar a trombeta, se abram os portões da cidade celestial e você possa entrar nela em glória, porque Cristo Jesus é o seu Salvador. Haverá um dia de juízo, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, de nossas vidas, em nome de Jesus. Mas há outra promessa, amados irmãos, para o tempo do fim. A primeira promessa para o tempo final é juízo, mas a segunda promessa para o tempo final é bênção. A segunda promessa para o tempo final é bênção. Versículo de número 2. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda, por favor. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos de estrebaria. Leiam de novo, por favor. Deus quer abençoar você. E a outra promessa para o tempo final é uma promessa de bênção. Irmãos, é maravilhoso nós contemplarmos o imaginário de C.S. Lewis quando ele escreve as crônicas de Nárnia. Porque Nárnia, quando Aslan, que simboliza o Rei Jesus, está distante, é um lugar frio, é um lugar de neve, é um lugar de angústia. Mas quando Aslan retorna e o seu reino vai tomando conta de todas as coisas, de repente o sol começa a brilhar, a neve começa a se derreter e o calor da bênção de Deus se manifesta em Nárnia. E, amados amigos e irmãos, essa é a promessa que o Senhor nos dá aqui. Para alguns o calor de Deus será de ira, mas para nós que vivemos no frio do deserto desse mundo, nascerá um sol maravilhoso, com um resplendor incomparável, o sol da justiça. O seu nome é Jesus. Ele virá brilhando a sua glória sobre nós. E a Bíblia diz que nas asas de seus raios Ele trará para nós salvação, cura, bênção e vida eterna. E, amados amigos e irmãos, o texto continua dizendo, de maneira muito pictórica diante de mim e de você, que por causa desse sol que me dará justiça e da salvação e cura e perdão que terei nele, nós saltaremos como bezerros soltos da estrebaria. Quem aqui já cresceu em fazenda, já viu como é que é um bezerrinho amarrado? Ele fica ali berrando, mugindo, querendo tomar o leite da mamãezinha dele. Mas quando você solta o bezerro no pasto, ele sai berrando, saltando e mugindo e dando glória a Deus, porque ele foi criado para glorificar a Deus daquele jeito. Você vai ficar como um bezerro solto no pasto, pulando de alegria, porque Jesus veio sobre nós. Irmãos, aqui as bênçãos prometidas são maravilhosas. A primeira delas é a justificação. Ele é o sol da justiça. Ele vai derramar a justiça dele sobre a sua vida. Se você creu em Jesus, Deus te declarou justo, e Deus olha para você e vê em você não seu pecado mais, Ele vê a justiça de Cristo. Paulo diz em Romanos 5:1, de maneira muito clara: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Se você creu em Jesus, você já foi julgado. Se você creu em Jesus, o martelo de Deus já bateu no tribunal do seu coração e Ele disse: eu te declaro justo em nome do meu Filho Jesus Cristo.
Mas a outra promessa, irmãos, é salvação. A ideia da palavra também pode ser traduzida por cura. Salvação significa libertar-nos de nossos pecados, mas também, amados irmãos, ir tirando a culpa de nós. A justificação, amados irmãos, é algo exterior, que faz com que Deus nos considere justos, mas na santificação, Deus vai tirando a sujeira de nós e vai aplicando a justificação e nos tornando mais parecidos com Jesus. Então, a promessa de bênção maravilhosa é que, além de ser perdoado judicialmente, você vai ser mudado no âmago do seu ser. A salvação de Deus vai transformar toda a sua vida. Mas a Bíblia diz que você será inundado com alegria incomparável. Você, Mateus, você é um bezerrinho solto no pasto, não só na casa do expedito, mas na presença de Jesus. Pode pular, pode saltar, pode dar coice de alegria. Porque quem tem Jesus, amado irmão, pode ser feliz. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no... Outra vez digo-vos, irmão, quem tem Jesus é feliz de verdade. É feliz porque a sua felicidade não está fundamentada nas circunstâncias, não está fundamentada nas atitudes dos governantes da nação, não está fundamentada na maneira com que os irmãos em Cristo nos tratam, não está fundamentada no que as pessoas pensam de nós. A nossa alegria não pode ser tirada de nós, porque ela foi comprada com o sangue eterno do Filho de Deus. Quem tem Jesus e põe Jesus como primeira prioridade da sua vida é feliz, independente das circunstâncias que esteja vivendo, porque Cristo salvou, Cristo amou, Cristo pagou por você preço de valor eterno. Das mãos do Pai ninguém tira você. Que bênção maravilhosa. Ninguém pode roubar a sua alegria. O ladrão da alegria não pode tirar a sua felicidade, porque a sua alegria vem de Deus e está fundamentada em Cristo Jesus. Filhos rebeldes não podem tirar a sua alegria. Marido ímpio não pode tirar a sua alegria. Falta de dinheiro do bolso não tira a sua alegria, porque a sua alegria vem da cruz. A sua alegria vem de Cristo Jesus. Meu irmão, se você tem vivido triste, deprimido, é porque talvez você está colocando a sua alegria em outra coisa. E o Senhor está permitindo que você fique triste, para que você entenda que não existe nada nem ninguém, não existe pessoa, não existe relacionamento, não existe ideologia humana que pode encher seu coração de alegria. Você vai ser verdadeiramente feliz quando você amar a Jesus sobre todas as coisas. E quando você disser, Senhor, tu morreste por mim, nunca ninguém me amou como o Senhor, eu quero passar toda a eternidade na sua presença. Eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo, e o Espírito vai encher a sua vida, e você vai viver sorrindo nesse mundo. Não importa o que você esteja enfrentando, que o Senhor hoje cumpra a promessa da alegria no seu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor te encha de alegria nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmão, ainda bem que eu sou presbiteriano, senão eu ia sair dando cambalhota aqui nesse corredor aqui agora. Não, mas Deus é bom, né? Por isso que eu sou presbiteriano. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados amigos e irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A outra promessa para o tempo final. Além de justiça, amado irmão, e bênção, o texto diz, amados irmãos, que há outra promessa para o tempo final, e essa promessa é de participação. Promessa para o tempo final é de participação. Eu vou ler o 3, você vai ler de novo, para ver se você tenta entender. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês, leiam para mim de novo. Irmãos, essa atitude não parece uma atitude muito cristã. Eu vou pegar os perversos e vou, toma, miserável! Toma, eu vou fazer isso? Toma, miserável, é isso que eu vou fazer? Não, irmãos. Deus é justo e Ele julga. Mas o texto está querendo dizer para nós, usando uma figura e uma metáfora, que nós vamos julgar os perversos. A ideia é essa, você vai participar, preste atenção, com Deus no juízo dos perversos. Aqueles que perseguiram você, aqueles que fizeram coisas erradas, aqueles que roubaram dinheiros de viúvas, aqueles que embolsaram o erário público e milhares de pessoas morreram na porta dos hospitais porque não podiam ser atendidas porque não havia recursos, aqueles que foram estelionatários, aqueles que zombaram de todos, aqueles que oprimiram com tirania, eles vão ser julgados pelo Senhor.
E sabe quem vai julgá-los junto com o Senhor? Você! Pisareis, o texto diz aqui, amados irmãos perversos, eles vão ser cinza debaixo da planta dos vossos pés no dia que prepararei. Irmão, isso é tanto verdade, que Paulo repreendendo aos coríntios, porque havia irmão levando o outro na justiça pública. Paulo diz que a igreja pode julgar numa querela entre um irmão e outro. E ele diz assim, lá em 1 Coríntios 6,2, não sabeis que havereis de julgar o mundo. Naquele dia, irmão, em que os políticos corruptos comparecerem diante do trono, você estará sentado lá com o Senhor, e o Senhor vai dizer, ele merece justiça, e você vai levantar a sua mão e vai fazer assim, você vai julgá-los. Mas, irmão, não só eles. Paulo diz também, em 1 Coríntios 6,3, não sabeis que havereis de julgar os próprios anjos. Você vai estar no julgamento de Satanás. E você vai dar seu voto para que ele queime eternamente no inferno, para a glória e honra do nome de Jesus. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós, nós jamais imaginamos. É algo brilhante e maravilhoso. O que Deus tem preparado para nós é algo glorioso. E é impressionante, irmãos, como eu pregava hoje, eu citei o texto de Romanos, que nós entendamos que Deus já olha para nós como se nós fôssemos glorificados. Ele vai transformar o nosso corpo, claro. Mas lá em Romanos o texto é muito claro, dizendo que aos que de antemão predestinou, a estes chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Deus já olha para você como você vai ser no dia final na presença de Cristo Jesus. Então, meu irmão, não se deixe deprimir por circunstâncias, não se deixe deprimir por problemas, não se deixe deprimir por perseguições de homens. Sabe por quê? Porque você já sabe o final da história. E você foi convidado a participar pelo Deus eterno, se você creu em Cristo Jesus, do juízo que acontecerá no final dos tempos. Você estará julgando o mundo, julgando os anjos caídos. Que Deus nos dê sabedoria para julgarmos entre um e outros na igreja, porque Ele nos deu a responsabilidade de um juízo eterno. Você foi chamado para participar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que naquele dia final nós julguemos conforme o justo juiz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas que hoje aqui o seu juízo também seja conforme o justo juízo, o juízo da palavra de Deus. Todas as vezes que você avaliar alguém, tratar alguém ou responder essa pessoa, que você responda conforme a palavra de Deus. Você vai julgar o mundo, você vai julgar os demônios. Então já comece julgando direito aqui, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Mas o texto tem mais promessa para nós. Promessa para o tempo final. A primeira promessa é de justiça, juízo. A segunda promessa, amado amigo e irmã, é de bênção. A terceira promessa é de participação. Mas a quarta promessa é a promessa do retorno do Senhor. A quarta promessa é a promessa do retorno do Senhor. Ela está no versículo de número 5 e 6. Eu vou ler o 5, vocês o 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vocês os 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia. Irmãos, aqui é uma profecia maravilhosa. O Senhor disse que virá em um grande dia, grande e terrível dia. E é impressionante que você olha para o texto e você vê a palavra dia, traduzido em maiúsculo. E esse dia aqui não se refere a um dia de 24 horas, mas se refere a um tempo que nós chamamos de fim dos tempos. E no grego é chamado de parousia, que é o tempo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Esse dia é um dia grande, extenso, e é um dia terrível. Ele começa com a terrível ira do Pai, caindo sobre o Filho na cruz do Calvário. E vai terminar, amado amigo, com a terrível ira de Deus, caindo sobre os pecadores que se levantaram contra Ele e não fizeram caso de seu nome. Esse é o grande dia do Senhor. E antes de começar esse dia, o texto diz, amados irmãos, que Deus enviará o profeta Elias. E o profeta Elias, aqui no texto, nós sabemos que é João Batista. E a missão do profeta Elias, no versículo 6, é o seguinte: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Quando João Batista veio, amados irmãos, ele começou a pregar que o Messias viria. E converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais significa ser um instrumento de unidade no meio do povo de Deus. João Batista foi o profeta do Messias. Ele foi aquele que tocou a trombeta, o último a tocar. Pam, 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 pam. E quando ele trocou a trombeta dizendo, eis que veio o Messias, entra o Rei glorioso. João Batista, irmãos, é aquele que tem o tapete vermelho e o abre dizendo, prostrai-vos, o Rei chegou. O reino está diante de nós. Arrependei-vos e sejais batizados, para que haja em vossa vida perdão de pecados. João foi um instrumento de unidade no povo de Deus. Ele foi, amados irmãos, esse Elias que o texto diz a nós. E ao olhar para esse texto, então, irmãos, com essa promessa maravilhosa, o texto diz que haverá um grande dia, um dia terrível. E Cristo Jesus, irmãos, naquele dia terrível, pagou o meu e o seu pecado na cruz. E no dia final também haverá um dia terrível, porque Cristo lançará no inferno aqueles que não fizeram caso dele. Qual deve ser a nossa atitude, então, em vista desse dia terrível que virá? O versículo 4 nos responde. Leia comigo. Eu vou ler uma vez, você lê outra, melhor. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, os seus estatutos e juízos. Leia você, por favor. Como é que eu vou viver nesse grande dia e terrível da ira do Senhor, que engloba o tempo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, lembrando-me da palavra de Deus? O texto diz, lembrai-vos da lei de Moisés. A lei de Moisés, irmãos, é o Pentateuco, é a palavra de Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia são o caminho que Deus dá para o seu povo, para que o seu povo não viva debaixo de maldição, nem debaixo da ira do Senhor. E o texto diz a nós o seguinte, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe. Horebe é o Monte Sinai. E sabe o que significa Horebe? Literalmente, deserto. Deus te deu essa lei maravilhosa, essa palavra que você tem nas mãos e no coração em Horebe, para que você aprenda a viver no deserto deste mundo, no deserto dessa vida. Deus se revelou a você, deu a você a sua palavra, os seus estatutos e os seus juízos. Você não é salvo por eles, você é salvo pela graça de Deus. Mas se você quer ser protegido, se você quer ser preservado, se você não quer ser enganado pelo diabo, se você quer ser abençoado, liberto do pecado, lembre-se da palavra de Deus. Nesse tempo precioso, até concretizar-se o dia final, o texto diz que o servo de Deus que recebeu a sua palavra no deserto nos dá a palavra para que nós guardemos os seus estatutos e os seus juízos. Em dias de crise, amados irmãos, o que Deus mais requer de mim e de você é fidelidade. Nós temos que ser fiéis a nosso Senhor. Nós sabemos que Jesus virá. E se nós queremos encontrarmos com Ele em glória, nós devemos continuar em fidelidade. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no seminário presbiteriano, o reverendo José Manuel da Conceição, da cidade de São Paulo, um seminário onde nós fomos alunos dos grandes doutores da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, de repente, foi levado para pregar ali Ronaldo Lidório, que não era tão conhecido como é hoje, com uma tuberculose óssea, vinha da África, e alguns seminaristas, se achando grandes teólogos, diziam, o que eu quero saber de alguém que cuida de homens lá na África, ou de índiozinhos pulando na floresta. E Ronaldo chega ali, e abre as Escrituras, e moído, cheio do Espírito Santo, prega para nós, nos tratando de colegas, de irmãos e amigos, mesmo que ainda não fôssemos ordenados, vocês são pastores como eu. E ele disse o seguinte no final da sua fala, irmão, a maior coisa que Deus requer dos seus servos é que eles sejam fiéis ao seu Senhor. Deus não requer de você grande oratória, Deus não requer de você grande nome, Deus não requer de você o aplauso da multidão, Deus não exige de você milhares de pessoas porque Ele é quem as converte. A única coisa que Deus requer de você é que você seja fiel.
E eu comecei a chorar desesperadamente, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. E aqueles que tinham zombado do meu lado também choravam imensamente, porque o Senhor estava ali. E se nós queremos ser bênção nesse país, em tempo de crise, se nós queremos ser bênção nessa nação, em dias difíceis, nós temos que ser um povo que estuda a Escritura. Nós temos que ter um tempo todo dia para estudar a palavra e guardá-la no coração. Nós temos que meditar nela durante o dia e a noite. Nós temos que recitar versículos. E quando as pessoas desesperadas, angustiadas, sofridas, se apresentarem diante de nós, Deus trará à nossa mente a sua palavra. E nós seremos instrumento dele para abençoar centenas de vidas. Irmãos, que linda é a palavra de Deus. O Salmo 19 tem uma poesia linda, falando da perfeição da Escritura. A partir do versículo de número 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Se você quer ser uma bênção nesse mundo, leia a Bíblia, ore a Bíblia, dobre os seus joelhos, ore a Bíblia, separe tempo para ler a palavra, medite na Bíblia, fale da palavra com os outros, anuncie a salvação, a maneira de se preparar para o grande dia da vinda do Senhor, é ser cheio, amado amigo e irmão, da palavra de Deus, é lembrar-se de que Deus é um Deus que se revela, que quer que o conheçamos e que andemos em fidelidade no seu caminho. Irmãos, essa é a palavra que vai nos libertar do pecado. Eu já contei para vocês de um oficial amigo. Os mais antigos da igreja sabem disso, talvez os mais novos não. Mas de um amigo oficial da igreja que morava no Chile. E ele tinha que fazer viagens para o Brasil. E quando, amados irmãos, os homens chilenos vinham para o Brasil, as mulheres chilenas ficavam muito preocupadas, porque elas diziam: as brasileiras são lindas demais, pastor. E que eu peço que Deus proteja meu marido lá. E as irmãs sempre oravam quando o marido: pastor, ore pelo meu marido, ele está indo para o Brasil, principalmente quando ia para o Rio de Janeiro. Aí elas entravam em desespero mesmo. Então, amados amigos e irmãos, aquele homem, oficial da igreja, senta-se ali no aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago, certo dia, fazendo uma viagem a trabalho, e uma mulher brasileira, morena, muito bonita, para diante dele, toma o seu celular e coloca na direção dele e começa a tirar fotos. E ela dá um sorriso para ele, e ele sorri de volta para ela. E ele disse então que ele se sentiu atraído e mexeu com algo dentro do seu peito. E ele então sentado levantou-se e disse: vou até ela. E ela sorriu. E quando ele se levantou, o Espírito Santo flechou no seu coração a palavra que diz: me guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ora que Deus o flechou, ele disse: pastor, eu me levantei e fui para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que te dá vitória contra o pecado. É a palavra que te dá vitória contra o diabo. É a palavra do seu coração que te guarda da tentação e te ajuda a ser fiel a Deus nesse mundo. É a palavra que tira você do seu desânimo, dessa depressão deplorável. É a palavra que te diz: coragem! É na palavra que Jesus te diz: eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Coragem, irmão, fique de pé. Haverá um dia de ira, mas no dia final, você vai comparecer diante do trono. E quando o Senhor abrir o livro, esse memorial que fala o versículo 16 de Malaquias capítulo 3, ele lerá o seu nome. E você passará em glória. Imagine comigo, lá está o memorial aberto. E aí então, a Bíblia não diz que isso vai acontecer sim, mas eu posso imaginar. O anjo aporta no portão da cidade dizendo: Ruth Rodrigues, venha para a direita do mestre. E a irmã Ruth, sem dor nenhuma no joelho, saltando de alegria, irá para a presença do Senhor. Porque nós passaremos a eternidade em sua presença. Irmãos, é maravilhoso o texto. É glorioso demais. E quando eu vinha para cá, fazendo a última leitura do texto, o Senhor me deu, amados irmãos,
uma ideia preciosa que eu não tinha percebido no texto. O texto fala que Deus mandaria Elias, não é verdade? E que nós temos que guardar a lei de... Quando é a próxima vez depois deste texto que nós vemos Elias e Moisés juntos? Povo presbiteriano inteligente. Jesus resolve subir ao monte, leva consigo seus 3 melhores amigos, os líderes dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. E chegando ali, amados irmãos, a Bíblia diz que o rosto de Jesus, ele é o sol da justiça, irmão. Eu vou ver isso para a glória de Deus. O rosto de Jesus resplandecia como o sol em toda a sua força. As suas vestes eram brancas como a mais alva lã, de maneira que nenhum lavandeiro da terra poderia deixar uma roupa tão alvejada. E a Bíblia diz que aparece ali, conversando com ele, contemplando a sua glória, Moisés e Elias. O Antigo Testamento, a lei e os profetas se prostram diante da glória de Jesus. Os apóstolos ali estão, ajoelhados, Pedro bestificado, não sabe o que dizer, quer igualar Moisés e Elias com Jesus. Senhor, façamos 3 tendas. Então vem a nuvem e se ouve a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, no qual tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. A Jesus temos que escutar. O Antigo Testamento termina dizendo que Moisés e Elias testificaram a glória do Senhor. Os apóstolos testificaram a glória do Senhor. E no dia final, irmãos, nós veremos o Senhor. Nós o veremos face a face. Tente imaginar comigo como vai ser ver o Senhor Jesus. Quando nós vimos o Senhor nos céus, com seus cabelos brancos como alva lã, com seus olhos como chama de fogo, como seu corpo de bronze polido, amados amigos e irmãos, com sua voz de muitas águas, o Senhor da glória, nós o veremos, porque seremos como Ele é, a Bíblia diz. Nós veremos o Senhor em glória. O Antigo Testamento termina dizendo que Cristo será glorificado. E se você creu em Jesus, e se você crê nele, naquele dia final, ele vai dizer para você: venha para a minha direita, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que lhe foram preparadas. Irmãos, elogios de homem não valem nada. Dinheiro desse mundo não vale nada. Aplauso de multidão não vale nada. Mas que maravilhoso será ouvir naquele dia: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o maior desejo da minha alma. É o maior desejo do meu coração. Pela graça de Deus, eu ouvirei as boas-vindas do meu Senhor. E você? Arrependa-se hoje de seu pecado. Confie em Jesus, para que no dia final você ouça a voz do Cordeiro e viva toda a eternidade em sua presença. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar.